E aí, enfermeiros? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de urgência e emergência. E o nosso último tópico apresentado foi sobre o infarto agudo do miocárdio com e sem supradesnivelamento do segmento ST. Agora nós vamos falar sobre os 4 principais ritmos de parada cardiorrespiratória, que são FV, fibrilação ventricular, ATV, ataque cardíaco ventricular sem pulso, a AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e a assistolia. E aí vocês vão aprender a identificar quais desses ritmos são chocáveis e quais são não chocáveis, que é primordial para uma assistência qualificada. A fibrilação ventricular é essa atividade elétrica desorganizada que vocês estão vendo com essa representação eletrocardiográfica. Eu não tenho um QRS identificado, uma onda P, e eu não sei onde começa e onde termina, fica tudo bagunçado, parece meu coração quando eu estou corrigindo a prova de vocês. Então o ventríloco, ele não faz sístole nem diástole, ele só treme, ele fibrila. Nessa representação de mídia, dá para vocês identificarem direitinho uma fibrilação ventricular. Então, vendo lá o início do ritmo cardíaco no nó sinoatrial, depois ele começa com uma batida desorganizada, depois ele começa a fibrilar, começa a tremer compulsivamente e depois ele parte para uma parada cardíaca total. Na fibrilação ventricular, eu não tenho uma contração efetiva, né? Então, eu preciso reconhecer isso no monitor, porque o próximo passo é a parada total, né? Ou ela é considerada uma arritmia cardíaca, não se esqueçam disso, porque o ritmo não é igual, então não sendo uma forma de batimento cardíaca de forma igual, ela é considerada uma arritmia, ok? Então, por isso é importante e primordial que o paciente seja sempre monitorizado e eu encontre esses achados nas linhas eletrocardiográficas deste paciente. Já na TV, na taquicardia ventricular sem pulso, os ritmos já são mais organizados. Eu não tenho aquela bagunça lá demonstrada na fibrilação ventricular, na FV. O QRS fica mais alargado, né? Fica mais soltinho, só que ele fica mais idênticos entre si, ele fica mais perfeitinho na forma de organização. A diferença é que esse meu paciente não tem pulso, né? Eu não consigo identificar o pulso na forma central. Lembrando que pacientes, quando apresentam essas arritmias para evoluir para uma parada cardíaca, eu devo sempre verificar pulsos centrais, nada de verificar ali na região radial, por exemplo, porque o pulso vai ser filiforme, possivelmente você vai confundir com pulsos ausentes ou totais ausentes, né? Sempre lá a região femoral, carotídea, ok? E aí, esses ritmos, né, essas arritmias, FV, fibrilação ventricular, TV, taquicardia ventricular sem pulso, elas são caracterizadas como arritmias e são ritmos chocáveis, ou seja, eu posso utilizar do cardioversor elétrico sincronizado ou do desfibrilador, né? E qual é a diferença? O desfibrilador, ou DEA, é esse amarelinho que vocês estão vendo no canto direito superior do vídeo. Vocês já devem ter visto ele na faculdade. Eu tenho, é previsto em lei que em locais de grandes aglomerações eu tenho DEA disponível. Ele funciona sozinho, é muito autodidata, eu coloco as pás de uma forma bem centrada no peito do paciente, ele já tem o desenho, né? Tá, vocês estão vendo aí em cima onde eu coloco no paciente, e ele vai delimitando quais são os passos para que ele identifique o ritmo e dê o tratamento recomendado. Ele identifica se o paciente vai precisar do choque ou não. Se esse paciente
estiver apresentando uma FV ou uma TV, que são esses primeiros ritmos que eu expliquei para vocês, ele vai converter isso em uma desfibrilação, ou seja, ele vai converter aquele ritmo que estava bagunçado em um ritmo organizado, ok? Agora, o cardioversor, que vocês estão vendo essa figura azulzinha no canto superior esquerdo do vídeo, ele é mais utilizado em ambientes intra-hospitalar, porque ele é pesado, é difícil de carregar, ok? E ele funciona com a função de sync, que ele tem um botãozinho lá de sincronizar. Ele é mais utilizado em flutter atrial, fibrilação atrial, taquicardia paroxística, ok? E aí vocês precisam saber disso toda vez que vocês encontrarem um aparelho em ambiente intra-hospitalar de urgência e emergência, se vocês têm o sync disponível. E via de regra, toda vez que for cardioverter um paciente, eu preciso checar se esse esteja sedado antes, tá? Isso é uma prática até humanizada, né? Então, via de regra, eu preciso sedar ele, porque imagina, esse paciente vai tomar um choque e vai lá no além e vai voltar. Não é bacana que ele não esteja sedado, tá bom? Fica aí uma prática não humanizada do serviço de saúde. Tomem cuidado quando isso for acontecer em ambiente intra-hospitalar. Garanta que esse paciente esteja recebendo medicação adequada. Avisem a equipe médica. Aqui tem um videozinho exemplificando como que funciona as pás de um desfibrilador do DEA, né? Como ele recebe esse choque quando o paciente já está com o músculo cardíaco de forma desorganizada, para que vocês entendam como funciona internamente esse procedimento. E a ESP, o que vem a ser? A atividade elétrica sem pulso. Bom, no traçado cardíaco do monitor, vocês vão observar que tem atividade elétrica. Estão vendo aí? Tem um traçadinho, tá vendo? Vocês conseguem contar 4 traçados. Porém, esse paciente não possui contração efetiva do miocárdio. Logo, ele não vai gerar pulso, ok? Você observa lá no monitor que tem o estímulo, tem a atividade elétrica, mas ele não gera pulso. E aí eu nunca vou usar desfibrilador ou cardioversor. Eu vou executar manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Agora eu vou fazer manobras de compressão torácica. Eu só vou fazer manobras de ressuscitação respiratória se esse paciente tiver em parada respiratória também. Do contrário, eu só executo manobras de compressão torácica efetiva, afundando o tórax em 5 centímetros e fazendo com que esse tórax retorne totalmente, ok? E o próximo ritmo que também não é chocável é a assistolia. Eu tenho um traçado ISO, tá vendo? Ele tá totalmente ISO, ó lá. O traçado é linha reta, tá ok? Mas antes que eu comece qualquer tipo de procedimento com esse meu paciente, eu vou fazer o protocolo da cagada ou cagade. Não estou falando groselha, é assim mesmo que se fala, cagade ou cagada, que vem a ser isso. K, eu vou checar os cabos, ok? Porque às vezes o paciente está com monitorite, você vai verificar lá e o paciente está sem os cabos. E aí você sobe lá em cima do coitado, já vai soltando um Hadouken em cima do peito do homem e o homem tá parado, não tá parado, é o cabo que tá solto, tá bom? O G do cagade é o ganho, esse G. Ganho do monitor cardíaco. O que acontece? Todo monitor, ele tem lá um ganho, né? Ele aumenta o tamanho da frequência das ondas
né? Então ele fica maior o traçado ou fica menor, fica pequenininho. Então às vezes lá um abençoado foi lá e diminuiu a onda, diminuiu o ganho do monitor, porque estava limpando, esqueceu, né? Estava fazendo uma higienização concorrente do local e esqueceu de voltar o ganho para o tamanho normal. E você não está vendo, não observou que o ganho está pequenininho, né? E aí você está achando que é uma cistolia quando não é. E o D ou DA, né, da última parte do CAGAD, do cagada, é de derivação, né? Então você verifica em duas derivações se existe essa cistolia realmente, ou se é só em uma frequência, tá? Se é só no D2 que está acontecendo isso, se é só no AVF, se é só no D1, cheque antes, se é em todas as derivações. Faça o protocolo da CAGAD antes de investir, antes de aplicar qualquer manobra de ressuscitação no seu paciente, ok? Então, ritmos chocáveis, FVTV, ritmos não chocáveis, assistolia e ASP, ok? Tudo dito aqui para vocês. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou fazendo aulas curtinhas para que vocês tenham um maior ganho com relação ao aprendizado. No nosso próximo conteúdo eu vou passar o que a gente faz com relação às drogas no último protocolo da American Heart Association, do ACLS, e o que a gente faz com relação ao tratamento pós-parada, 6Hs e 6Ts para vocês. Um beijo grande, estou com saudade das nossas aulas presenciais. Até já!